segundo dia do desafio, tá? Hoje nós vamos conversar justamente em relação à força, definições de força, o que é força. O que a gente vê muito é o seguinte: toda vez que um profissional ele é procurado, ele é justamente procurado para isso, né? Eu vim até aqui para fazer um fortalecimento, né? Então a grande questão é justamente isso. Será que pegar aquele elastiquinho, né, que é o famoso elastiquinho para fazer a força do manguito rotador, ele é suficiente para promover força? Será que se utilizar o elástico para isso, ele é interessante para promover força? Né? Então vocês já chegaram a se questionar qual que fica sendo a diferença entre elástico, entre polia, entre peso livre? Por que se utilizar cada um deles em cada momento? Então acho que dentro desse contexto, falando hoje sobre força, é justamente saber isso. Já foi procurar em relação ao que é força propriamente dita, quais são as definições de força, quais são os tipos de força? Para promover força, você precisa de um tipo de resistência oposta a isso, né? Se formos levar em relação ao nome científico, por exemplo, da musculação, nada mais é do que um treinamento contra a resistência. A questão está, que tipo de resistência é essa? Se você vai escolher o elástico, por que o elástico? Já pararam para se perguntar um pouquinho o porquê dentro da área da reabilitação, por exemplo, a gente opta pelo elástico? Vamos fazer repetições para 10, vamos fazer repetições para 15, vamos fazer repetições para 20. O que isso tem como resposta? Será que isso realmente promove força? Quando o seu aluno vem perguntar para você e faz aquela velha e clássica pergunta: mais rápido ou mais devagar? Né? Então, responder esses contextos justamente nesse vídeo de hoje. Então vamos lá. Começando em relação à força. O que é força? Segundo Susan Hall, que eu creio que seja um dos livros interessantes para ser visto, para ser estudado, tá? Biomecânica Básica da Susan Hall, ficaria sendo o seguinte: força, capacidade de empurrar ou puxar contra a resistência de um determinado objeto. O que determina isso vai ficar sendo magnitude, direção e o ponto de aplicação da força. Essa é justamente a definição de força. Capacidade de puxar ou empurrar um objeto sendo determinada pela direção, magnitude e o ponto de aplicação da força. Então, para você promover a força, você tem que observar justamente isso. A magnitude. Quanto de força você terá que fazer isso? Qual é o comportamento dessa magnitude? Certo? Direção. Para onde você vai empurrar esse objeto ou puxar esse objeto? Certo? E o outro está sendo o quê? Está sendo justamente o local da ponta da aplicação da força. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Seu aluno chega na academia, por exemplo, vou dar um exemplo de 2 exercícios clássicos. O aluno senta no aparelho leg press, seja ele horizontal, seja ele 45, seja ele 80, seja qual for. O aluno sentou e ele vai colocar o pé na plataforma, certo? E nós conversamos sobre o que é cadeia cinética aberta e o que é cadeia cinética fechada no outro vídeo. Então o que acontece? A primeira coisa que a gente pergunta é: aonde eu coloco os pés? Mais para cima, mais para baixo, mais aberto, mais fechado? E você, como profissional, deve justamente saber e responder isso para ele. Se o pé está mais para cima, será que a exigência será maior para um ou será maior para outro? Neste momento, você altera o ponto de aplicação da força, que por sua vez vai interferir no torque, na mudança da distância perpendicular. Então, somente nesse posicionamento dos pés, você tem a variação dentro de um mesmo exercício, ok? Então vamos lá. Decorrente a isso, nós vamos ter o quê? Força. Qual é o cálculo da força? Assim como o torque, você tem torque é igual a força vezes distância perpendicular. Na força você tem força é igual a massa vezes a aceleração. Então o que acontece? Esse objeto, essa carga a ser utilizada, ela é uma massa. Essa massa, a determinação dela é dada em newtons de força, certo? E não quilograma, certo? Então o que você vai utilizar em relação a isso? Você vai utilizar o seguinte fator. Quando você faz em relação à força em relação à massa, você determina uma carga. E a partir dali você vai determinar a velocidade disso, que é o fator aceleração, certo? Então a velocidade pela qual você move essa massa interfere na força. Vou dar aqui um exemplo. Se você tem uma quantidade de massa para mover, vamos
vamos pensar em relação a um carro, por exemplo. Está parado, alguém pega e pede para que você ajude a empurrar esse carro. Então, você consegue empurrar com velocidade? Não. Você só vai promover o movimento dessa massa em velocidade se você tiver muita força, certo? Então, dentro do cálculo, vou dar um outro exemplo para você. Você vai deslocar uma massa, sei lá, vamos exemplificar pelo supino, por exemplo, um empurrar horizontal. Se você tiver uma carga elevada e você tentar empurrar numa alta velocidade, talvez você não consiga, porque lhe falta o fator força, certo? Agora, se você colocar pouca carga, tiver pouca massa em esse objeto, que fica sendo o conjunto das anilhas mais a barra, se ela estiver leve para você, você consegue empurrar com velocidade, mas isso não significa que você não esteja fazendo força. Então, para promover a força, você repara que você pode manipular as duas variáveis que está contida na equação da força, certo? Que é massa vezes aceleração. Poxa, eu quero produzir força, mas eu tenho pouca carga. Faça com o seu aluno ou seu paciente mover essa pouca carga em alta aceleração, em grande velocidade, certo? Aí, a partir daí você consegue promover uma força. Obviamente que será uma força com uma determinada característica, que será a força de potência, certo? Depois, depende muito daquilo que você tem como objetivo e como você tem com o material em mãos, certo? Agora, se você tem a oportunidade de aumentar esta massa, por exemplo, o que você vai conseguir objetivar também em relação a isso? Às vezes você vai conseguir produzir uma força pura, que vai girar em torno aí de 3 a 4 repetições máximas. Temos na literatura até 6, certo? Tem essa capacidade. Mas às vezes você também tem pouco que pode fazer numa velocidade média, numa velocidade baixa, por exemplo, numa quantidade de massa pequena. Então você faz por volta de 20 repetições para cima. Você vai adquirir uma outra capacidade de força, que seria a força de resistência. Então a gente começa a perceber o seguinte, que dentro dessas variáveis a gente chegou a 3 classificações de força. Força de resistência, quando você tem uma carga baixa, mas faz esse movimento por um período, por repetições prolongadas, acima de 20. Você tem, nós chamamos de força pura, quando a característica fica sendo um aumento de volume da massa, a massa, o objeto a ser deslocado, tem uma alta carga, então automaticamente a aceleração será baixa, que é a outra variável da fórmula. E você tem um outro fator que fica sendo em relação à força de potência. Neste caso, o que acontece? A massa ela é reduzida, só que por sua vez a variável da aceleração, a velocidade, fica sendo cada vez mais alta, tá? Então eu fico aqui aguardando vocês para o próximo vídeo.